Exercício referente ao produto escalar entre vetores. Os vetores não nulos, u e v, são ortogonais, têm normas iguais e w é gerado por eles. Sabendo que o produto escalar entre w e u é igual ao produto escalar entre w e v, e que w não é nulo. Obtém as medidas angulares em graus entre u e w e entre v e w. Vamos construir o que ele está pedindo aos poucos. Primeiro, V e W são ortogonais, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. E suas normas são iguais, ou seja, o comprimento de U e o comprimento de V são iguais. W é gerado por eles. O que significa isso? Significa que W é uma combinação linear entre U e V. Sendo ela uma combinação linear, a gente pode escrever W como um alfa vezes U mais um beta vezes B. Isso, no meu desenho, ele ia ficar um pouquinho diferente, né? O U e o V teriam comprimentos diferentes, o que formaria um retângulo, não um quadrado que nem está aparecendo no meu desenho. E esse retângulo influencia no ângulo entre U e W e V e W. Ou seja, se o comprimento de U vezes alfa é diferente do comprimento de beta vezes V, a gente tem ângulos diferentes. Meu φ é diferente do meu θ na figura. E aí, aqui embaixo ele diz que o produto escalar entre eles são iguais, ou seja, W escalar U igual a W escalar V. A gente pode tirar dessa relação uma relação entre alfa e beta, que no final das contas é uma relação entre θ e φ, que são as medidas angulares que o exercício quer que a gente encontre. Tem duas maneiras de fazer isso. Vamos fazer das duas maneiras, primeiro de uma, depois da outra. A primeira maneira é abrindo o W como a combinação linear que a gente tinha ali. Ou seja, meu W é essa soma. Então aqui cabe a gente usar a propriedade distributiva dos vetores, quando num produto escalar. Fazendo isso, temos que alfa U escalar U mais beta V escalar U é igual a alfa U escalar V mais beta V escalar V. Daqui a gente sabe que se U e V são perpendiculares, o produto escalar entre eles é zero, pois não tem como você projetar uma sombra de U em V ou de V em U. Também pode ser visto isso aí pela outra definição do módulo de V vezes o módulo de U igual ao cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é 90, cosseno de 90 é zero. Portanto, U escalar V é zero. O que nos resta que alfa U escalar U é igual a beta V escalar V. Ou seja, alfa é igual ao módulo de U ao quadrado, que é igual a beta vezes o módulo de V ao quadrado. Como o módulo deles são iguais, na verdade as normas, né, perdão, alfa e beta acabam sendo iguais. O comprimento dos dois vetores são iguais. Sabendo que alfa e beta têm que ser iguais, já reduz o nosso problema a um quadrado. A figura formada ali, um plano formado entre eles, é basicamente, com as projeções, é um quadrado, em vez de um retângulo, como a gente tinha pensado no começo. Isso já daria para deduzir que os dois ângulos são iguais e valem 45 graus. Mas essa não é a única resposta que esse problema tem. Vamos ver como que é as contas pela outra definição do produto escalar. A outra definição é norma do primeiro vezes norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, usando a definição dos dois lados, a gente tem norma de U vezes norma de W vezes cosseno de θ, norma de W, norma de V, cosseno de θ. Norma de U dá para simplificar dos dois lados, vai embora, já que é um número. As normas de U e V são iguais, também dá simplificar dos dois lados. Ou seja, se eu dividir os dois lados por norma de U, some essas duas normas. E a gente tem que o cosseno de θ é igual ao cosseno de φ, ou seja, θ é igual a φ. De θ igual a φ, a gente consegue concluir que alfa tem que ser igual a beta. E de alfa igual a beta, a gente consegue concluir que θ é igual a φ. Então poderia ter sido usado um lado ou o outro para resolver o exercício. Ok, então agora falta descobrir quanto que vale θ, quanto que vale φ. O cosseno de θ pode ser escrito pela definição de cosseno. Qual que é a definição de cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o comprimento do vetor U vezes o alfa, e a hipotenusa é o comprimento do vetor W. Abrindo a norma do vetor W, a gente tem que a norma dele é raiz quadrada de alfa ao quadrado, norma de U ao quadrado, mais beta ao quadrado, norma de V ao quadrado.
Isso aqui é o equivalente ao Teorema de Pitágoras. Se a gente utilizar o Teorema de Pitágoras para achar a norma de W, a gente tem exatamente essa raiz quadrada. Como alfa igual a beta e norma de U igual a norma de V, a gente tem que isso aqui é 2 vezes alfa quadrado, norma de U. Se a gente tirar o que está ao quadrado de dentro da raiz quadrada, a gente fica com alfa norma de U, raiz quadrada de 2. Temos alfa norma de U em cima e embaixo, portanto, nosso cosseno é 1 sobre raiz quadrada de 2. E se a gente racionalizar, fica raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso nos permite concluir que θ igual ao arco cosseno da raiz quadrada de 2 sobre 2, que é 45 graus. No entanto, essa não é a única resposta. Apesar de θ e φ serem iguais, 45 graus para ambos não é a única resposta. Qual que é a outra posição ao invés de números positivos? Então, se alfa e beta forem números negativos, o que a gente tem é um ângulo de θ e de φ de 135 graus. Já que o ângulo do alfa U com o W sempre vai ser de 45 graus. Mas ele não quer saber o ângulo entre alfa U e W. Ele quer saber o ângulo entre U e W. Portanto, esse θ entre U e W pode ser de 135 graus. O φ, mesma coisa. Se esse vídeo te ajudou, considere dar um like e compartilhar com outros estudantes. Até o próximo tutorial.